Fala, Corinthians, como é que você tá? Tudo certo? É o jogo da vida. Ai, meu Deus do céu, cara, é apenas fevereiro? É fevereiro ainda. Só que o Corinthians já tem mais de 10 jogos, se eu não me engano já é o 14º jogo que a gente vai jogar na temporada. Eu vou trazer aqui pra tela do meu computador, a gente vai analisar todos os detalhes de Corinthians, de Universidade Central da Venezuela. Eu posso abreviar aqui para UCV, que é inclusive como eles fazem para ficar mais fácil, tanto de digitar quanto de mencionar. É o jogo da vida, se o Corinthians perder será um vexame histórico, se ganhar jogando mal vai ser criticado, a única forma de a gente passar ileso desse jogo aqui é ganhar jogando bem. Aí esse jogando bem pode trazer uma vitória mais elástica ou por conta do destino pode ser que seja uma vitória não tão elástica assim, um 2-0 por exemplo, até mesmo um 1-0, mas jogando bem. Jogar bem é essencial para que tanto que a gente avance de fase, mas também fique mais confiante no nosso futebol, principalmente para as datas importantes que estão por vir. Agora é tudo mata, ou mata-mata. No Paulistão é só mata, por exemplo. Quarta de final tá logo ali. A gente já tem inclusive as datas, já vem aqui para a tela do meu computador, que a gente vai falar sobre isso. Opa, já apareceu aqui o nosso futuro lateral esquerdo, hein? Mas já vamos falar sobre ele em breve. Antes de tudo, antes das datas do Campeonato Paulista, vamos falar aqui sobre os rankings dos 5 clubes com maior média de público na primeira fase do Campeonato Paulista. E para surpresa de um total de 0 pessoas, o Corinthians lidera esse ranking com 43.450 mil pessoas. Não, 43.450 pessoas, melhor falando, melhor formatando dessa forma. Vai lá, se a Neoquímica Arena tivesse uma capacidade máxima de 450 mil pessoas, lotaria. Mas é assim, meu amigo, não tem muito o que discutir aqui. Todo mundo já sabe que a torcida do Corinthians é realmente a mais fanática, independente de jogo, independente de adversário, independente de situação. Vai falar agora, mas é porque o Corinthians terminou como líder da classificação geral do Campeonato Paulista na primeira fase, por isso. Só que não, amiguinho, você já esqueceu a final do Campeonato Brasileiro, a reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado, onde estávamos em 18º lugar do campeonato, sem a menor perspectiva de a gente conseguir uma boa série positiva, porque nós tirasse daquilo, e a torcida do Corinthians lotava todo o jogo com ingressos caros, inclusive. Somente a torcida do Corinthians faz isso. E vai falar também aqui, tem uns loucos falando, mas é porque o Neymar, o Neymar foi jogar na Neoquímica Arena, por isso que a média do Corinthians está alta. Foi um jogo. E mais, o Corinthians colocou mais de 45 mil pessoas, inclusive contra o Velo Clube. O que você vai dizer? Que é por causa do Guilherme Paçoquinha que jogou lá no... Pô, tá de sacanagem, cara. A torcida do Corinthians de certo que vai por causa de jogador de time adversário. Você tá de sacanagem. Zero surpresa, inclusive aqui, muita gente elogiando a Ponte Preta como o 5º clube também com maior presença de público, mas a Ponte Preta que novamente vacilou. Sim, o planejamento ali, a organização do campeonato é um vacilo. Ter times com maior pontuação sendo eliminado e times com menor pontos passando para a próxima fase, parece telecena, é sacanagem, né? Só que a Ponte Preta dependia só dela e na última rodada vacilou, perdeu em casa e o Palmeiras conseguiu a classificação. Então não tem muito choro, todo mundo assinou o contrato, todo mundo sabia as regras do campeonato e vida que segue. Falando ainda de Paulistão, aquilo que eu mencionei de datas futuras, já nesse final de semana, mais um jogo importante, mais um jogo da vida. Todo pré-jogo agora vai ser jogo da vida. E agora contra o Mirassol. O Corinthians não conseguiu a data de sábado. Uma pena. Porque se a gente conseguisse jogar no sábado, a gente teria um dia a mais para conseguir fazer essa logística e essa viagem que com certeza a gente vai passar para a próxima fase da Libertadores e a gente terá que ir para o Equador, também não é um país próximo. E independente se passe é o Nacional ou Barcelona de Guayaquil, a viagem será praticamente a mesma distância, a mesma logística, uma viagem desgastante. Claro que aqui nos permite jogar a vida, ou agora nessa quarta-feira, na Libertadores, e depois a gente tem um prazo aí tradicional de costume para jogar no domingo. Só que é mais importante a próxima quarta do que esse domingo, na minha humilde opinião. Então por isso que eu preferia jogar no sábado. Mas o Palmeiras vai jogar no sábado, o Corinthians vai jogar no domingo, assim como o Santos. Não teremos futebol às 4, hein? Então o futebol vai ser às 6h30, deixa agendado aí para você não esquecer. E se você sentar, se assustar, meu Deus do céu, cadê o Corinthians 4 horas ainda não tá na tela? Fica tranquilo porque inclusive vai passar em TV aberta na Record, vai passar na Cazé TV também no YouTube. Os principais meios de se assistir de forma gratuita inclusive
estarão disponíveis. E o São Paulo vai jogar apenas na segunda-feira contra o Novo Horizontino. Vai lá, Alisson, quem que você acha que passa? Pô, a minha torcida é que passe São Bernardo, Corinthians, Red Bull, Bragantino e Novo Horizontino. Óbvio, né? Mas eu acho aqui, ó, falando sério mesmo, eu acho que vai passar o São Bernardo. Não é só torcida, eu tô falando a verdade. Vai passar o Coringão, vai passar o Santos e o São Paulo. Então eu acho que o Palmeiras fez tudo aquilo, deu aquele gás máximo no final aqui da competição para sinceramente ser eliminado no primeiro mata-mata. Eu acho que não vai progredir de fase. Tô falando aqui, pô, confia. E vamos lá, dar sequência aqui agora, a gente vai falar sobre contratações e permanências importantes na equipe do Corinthians. Provavelmente esse daqui será o nosso novo lateral esquerdo. Tô animado? Tô, porque a gente tem 3 laterais esquerdos que nenhum deles nos dá tranquilidade e confiança para que a gente mantenha ali um bonequinho de titular e a gente saiba que outros 2 podem entrar aí devido às circunstâncias, mas que aquele ali vai representar. Nenhum representa. Todos têm muitos pontos fracos, poucos pontos fortes, talvez na parte ofensiva do Bidu, que a gente pode destacar aqui, mas fica só. E aqui esse Fabrício Angileri seria um lateral esquerdo equilibrado, que consegue fazer um papel ofensivo, papel defensivo, não tem nenhum ponto forte gritante, ele tem boas assistências, é um lateral que sabe apoiar bem, inclusive batedor de bola parada. Só que aí, nesse ponto de cobrador de bola parada, a gente tem muitos caras bons também no nosso time. Vai tirar as bolas paradas do Rodrigo Garro, por exemplo? Difícil, né? Isso a gente tá falando aqui no time titular. Mas também Memphis Depay, que também tá no time titular, ou o próprio Igor Coronado, bom batedor de bola parada. Esse ponto talvez não seja tão explorado, visto que nossa equipe já tem bons cobradores, tanto de falta direta, né, a gol, quanto também para levantamento na grande área. Ele tem 30 anos e muito provavelmente o Angileri vai vir por empréstimo com opção de compra, e é a melhor forma a se realizar, porque vai que dá ruim. Ele jogou muito bem no River Plate, só que saiu a custo zero e foi para o Getafe na Espanha e não teve sucesso lá. Já faz 2 anos e meio que está lá, menos de 30 jogos ele teve durante esse período. Acredita-se que por conta da parte técnica que ele está saindo do clube, parte técnica sobre a visão, sobre a ótica do treinador, que não gostaria de contar com o seu futebol. Então por isso será facilitada inclusive a sua transferência para o Corinthians. Mas vai que aqui na América do Sul ele repete o seu futebol, assim como foi um bom futebol apresentado no River Plate e no Godoy Cruz, em 2 times argentinos. Então vamos esperar, tomara que venha mesmo, e a janela está prestes a fechar, lembrando que vai até dia 28, até esse mês de fevereiro. Além de contratações, também permanências. Thales Magno tem seu contrato de empréstimo que vai até o meio desse ano, até dia 31 de julho de 2025. O Corinthians tenta prorrogar até o final desse ano para que a gente tenha aí mais tempo de Thales Magno e ele consiga concluir essa temporada com a gente. Para contratar em definitivo é caro. O time lá pede 13,5 milhões de dólares, o que hoje nessa cotação são praticamente 78 milhões de reais. É muito dinheiro, apesar do Thales ter 22 anos, ser um jogador promissor, mas para 78 milhões de reais, sem contar também no 1,5 milhões de dólares, equivalentes aí a quase 9 milhões também, referentes a esse empréstimo. Então, meus amigos, fazer uma conta rápida aqui, 78 mais 8, caramba, 86 milhões. Vamos arredondar para 86, porque tem um pouquinho para lá, 86 milhões de reais por um jogador hoje em dia é muito dinheiro, e principalmente na atual fase econômica que o Corinthians vem passando. Então, se for para contratar com esses moldes, sem negociar com esse valor, já era, em definitivo não vai ter como. Mas pelo menos prorrogar até o final desse ano um empréstimo seria sensacional. Beleza? Ou você vai até o final do ano e talvez consiga negociar também, pode ser uma boa, né? E agora a gente vai falar do retrospecto do Corinthians na pré-Libertadores, é pré-jogo, vamos falar sobre isso. Aqui a gente vai atualizar esses dados. São 7 jogos, 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, então tá ruim sim. São 8 gols marcados e 6 sofridos, a gente tem uma classificação e 2 eliminações. Tomara a Deus que não seja a terceira, que a gente consiga avançar e aí sim conseguir uma segunda classificação contra o time lá equatoriano. Então vamos, Corinthians, temos que melhorar esse saldo aqui, esse histórico. O Corinthians sempre tem essa fama de não conseguir bons resultados, não conseguir impor sua força na Libertadores. Vamos mudar isso, Corinthians, pelo amor de Deus. Universidade Central, UCV, vamos aqui resumir.
os jogos que o CV já fez em 2025. Veja como que é pouco, meus amigos. Isso que sem contar que a temporada deles acabou em outubro do ano passado. Então eles ficaram finalzinho de outubro, novembro e dezembro, aí 2 meses e meio de tempo de descanso e depois pré-temporada. Só voltou os jogos em 25 de janeiro, finalzinho do mês, e nesse período eles fizeram apenas 6 jogos, perderam apenas uma, ganharam 2 e empataram 3, ou seja, eles só perderam para o Deportivo Táchira, que se a gente pegar a tabela do campeonato venezuelano aqui, é o líder da competição. O CV está com 8 pontos, então está muito disputado o campeonato venezuelano nesse início de temporada, com 5 jogos, né? Eles têm 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Pô, até mesmo o líder já perdeu também, já empatou. Então tá muito disputado lá. E a única derrota deles foi justamente pro líder por 1-0. Vem aí de bons resultados antes do jogo contra a gente. Eles venceram, empataram com nós e venceram então nesse jogo pós-partida contra o Corinthians na Libertadores, contra a Portuguesa dos caras lá. Portuguesa venezuelana. E o Corinthians, só para efeito comparativo, olha isso daqui, meus amigos. São 13 jogos contra 6. Nesse curto período de tempo aí de 2025, são 14 jogos em 2 meses, a gente tá falando de 7 jogos de média em janeiro, visto que o campeonato começou na metade de janeiro, então em 1 mês e meio a gente tá falando de 14 jogos, é muita coisa. O Corinthians tá numa maratona absurda, perdeu apenas um, agora a gente enfrenta uma série de empates, mas vamos quebrar isso e vamos voltar para as vitórias, vamos voltar para a cabeça e começar a ganhar campeonato, meus amigos. O Campeonato Paulista tá logo ali, a gente tá apenas a 4 jogos desse campeonato, dessa taça. Vamos conquistar e vamos progredir para a fase de grupos da Libertadores. Onde você pode assistir, já falei, né? Na TV Globo você pode assistir esse jogo. Ah não, falei do Paulistão. Mas esse jogo da Libertadores você pode assistir na Globo se você estiver no estado de São Paulo. Se você estiver fora do estado de São Paulo, baixa o aplicativo da Globo Plus. Não é Globo Plus, como é que é mesmo? Globo Play. Então você pode baixar a Globo Play também, faz sua assinatura e gratuitamente se cadastra ali seu e-mail. De graça você consegue assistir o jogo do Corinthians por esse aplicativo também, aí é uma dica. Mas caso você queira também, tem a opção de assistir tanto na ESPN e na Disney Plus. Escalação, como que vem o Corinthians? Ó, eu acho que o que tudo indica tá numa pinta de um 4-3-3 para essa partida. A gente já teve essa amostra no último jogo aí do Campeonato Paulista e ao que tudo indica, inclusive o próprio Emiliano também deu entrevista nos bastidores que estão tentando implementar esse novo sistema para ver como é que vai funcionar. E eu acho que com essas peças aqui pode ser que funcione bem. Tá, lá em cima, o Hugo, lateral esquerdo, eu trocaria pelo Bidu? Trocaria, apesar do Bidu não ser nossa grande referência. Lateral esquerdo para mim é melhor. Mas como ele tá colocando o Hugo como titular, muito provavelmente vai ser dessa forma. Hugo no gol, Hugo na lateral esquerda, Tioca e Ramalho fazendo a zaga, Mateuzinho na direita. Aqui no centro, aqui é o grande X da questão. Como eu acho que vai ser um 3... e não o losango com 4 jogadores ali, ele vai optar por colocar Martínez e Carrilho para ter um meio campo de mais força física e imposição do que colocar Breno Bidon e Carrilho, por exemplo. O Martínez no lugar do Breno Bidon seria um jogador que traria muito mais dinâmica, muito mais força física, muito mais disposição e correria, auxiliando também, inclusive, na marcação quando necessário durante essa partida, que vai ser poucos momentos da partida. Então esse 4-3-3 ficaria dessa forma, com Martínez, Carrilho, Rodrigo Garro na criação e lá na frente uma dúvida também. Não sei se vai Romero, não sei se vai Thales Magno. Se for Romero, se for olharmos as características de jogo, fica mais dentro do que cada um pode jogar, porque o Memphis faz muito bem essa parte pela esquerda quanto o centro. Ele pode muito bem intercalar posição e fazer essa flutuação com o Yuri Alberto. E o Romero sempre joga mais disposto aqui pela direita. Mas se for o caso do Thales, o Yuri pode cair também um pouco mais para a direita, fazendo essa transição, essa flutuação aqui com o Memphis Depay. E lá pela esquerda daí iria se apresentar o Thales Magno. Então dependendo de quem for o escolhido para fazer o papel desse terceiro homem ali no ataque, pode ser que mude um pouquinho essas peças e talvez que nem fiquem
fixos jogando nessa posição. O futebol é dinâmico, não é um futebolzinho de botão que coloca o boneco e ele fica ali. Então esses jogadores podem sim transicionar no campo durante a partida. O 4-4-2 infelizmente não está funcionando tão bem igual naquele reta final que a gente teve no Brasileirão 2024, infelizmente, porque ali funcionou lindamente. Então chegou a hora de, principalmente em jogos que a gente precisa propor ofensivamente, a gente colocar uma formação mais em cima dos caras e conseguir esse resultado, conseguir colocar a bola na casinha, porque tá faltando isso pro Corinthians. Aproveitamento ofensivo, conversão em gols. Bando Store, se você ainda não tem as peitas clássicas de temporada passada, 24, 25, e principalmente essa All Black a partir de R$ 69,00, link tanto na descrição quanto no comentário fixado. Corre aqui a adquirir, você clica, será redirecionado para o vendedor, com ele finaliza sua compra. Camisas 25, algumas alternativas clássicas também, muita opção maneira para você adquirir e aumentar a sua coleção de camisas com preço super justo aqui também. Clica aqui embaixo na descrição, Bando Store. E é o jogo da vida, meus amigos, não tem meio termo agora. O Corinthians precisa ganhar, precisa evoluir, precisa desempenhar melhor o futebol, caso a gente queira avançar, inclusive contra times melhores tecnicamente que virão logo na sequência, tanto o Campeonato Paulista quanto o Libertadores. Agora a nossa realidade é contra o CV, precisamos passar o carro em cima deles. E eu te espero no pós-jogo pra gente falar mais sobre o Corinthians, e espero eu que felizes com uma classificação aí para a terceira fase da Libertadores, e aí começando a engatilhar a nossa participação na fase de grupos, e quem sabe seja uma campanha histórica rumo ao bi da Libertadores. Tomara que seja. E nós vamos acompanhar juntos aqui no canal. Forte abraço, que falou foi o Alisson e vai Corinthians!